Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, te guarde e que faça prosperar o seu caminho, que Deus possa resplandecer a sua luz sobre você, que o rosto dele seja brilhante sobre a sua vida e que possa trazer a paz que você tanto precisa, tanto necessita. Salmo de número 40 que diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, a gente até fala assim, às vezes oramos para que Deus nos dê paciência. E às vezes a paciência que nós pedimos para Deus, ela demora a chegar. Ao contrário, ela até chega, mas é a gente que não sabe aproveitar a oportunidade. Como ela chega em meio às lutas, em meio às afrontas, né, que a gente é afrontado todo dia. Porque quando a gente pede paciência, as afrontas vêm, que é para testar você, que é para ver se você realmente, né, conseguiu absorver tudo aquilo. E isto tem muitas pessoas que não têm. Elas são explosivas, elas não aguentam superar ou suportar isso. Mas aqui o salmista nos mostra, dentro desse texto, e de uma visão que ele tem assim, em relação à ação de Deus, ele dizendo assim: eu esperei com paciência pelo Senhor, eu tive paciência, eu soube esperar, eu aprendi a guardar em Deus, sabendo que Ele vai ouvir a minha oração, o meu clamor. Então paciência é saber esperar, saber aguardar o tempo de Deus, a hora que Deus determinou para abençoar. A espera dele foi tão grande, né? Foi tão honrada por Deus, que Deus, além de ouvir o seu clamor inclinando-se para ele, Deus ainda o tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Ele tirou de uma prova, de um lugar difícil, ele tirou ele de um meio de uma dificuldade muito grande, de um lugar horrível. Deus o arrancou de lá, Deus tirou ele de lá, porque ele teve paciência. Ele soube aguardar o momento certo de Deus. Você também deve ter essa paciência e saber aguardar o momento de Deus agir, de Deus trabalhar. Deus tirou ele desse lodo. Deus colocou os pés dele sobre uma rocha. E quando a gente fala de rocha, a gente lembra de Jesus. Quando Jesus falou com Pedro, né? Tu és Pedro e sobre esta rocha edificareis a minha igreja. Não é sobre Pedro, mas sim a rocha que ele estava falando, está se referindo a ele mesmo. Então ele é a rocha, ele é a pedra fundamental na nossa história. E aqui a Bíblia diz que Deus tirou ele de um lago de charco, né, de lodo, de um lugar horrível, e colocou ele com os pés sobre a rocha, um lugar firme, né, um lugar sólido, um lugar que ele poderia caminhar com segurança, sem preocupação de se afundar em meio ao lodo, ao barro que estava ali, que é a simbologia da sujeira, né, das coisas ruins. Aí Deus foi lá e arrancou ele, colocou ele num lugar seguro, num lugar onde ele poderia pisar com tranquilidade. Deus, além disso, ainda colocou na boca dele um novo cântico, né, um louvor a Deus. Então ele pôde cantar, ele pôde louvar a Deus com a canção que Deus deu a ele, exaltar o nome do Senhor. E ele diz aqui: muitos o verão e temerão, e vão dizer, só o Senhor é Deus, confiarão no Senhor. Uma ação poderosa de Deus. E é assim que Deus quer fazer na sua vida. Então tenha paciência, porque depois que Deus fizer a obra na sua vida, muitos vão ver, e muitos vão glorificar e exaltar o nome do Senhor, e vão passar a confiar nele muito mais ainda,
porque eles vão ver através da sua vida, através do seu testemunho, que Deus é fiel e verdadeiro para cumprir com a sua palavra. Então tenha paciência, saiba aguardar, porque Deus age no tempo certo e na hora certa. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia ou uma ótima noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.